Bem-vindos a todos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre a resistência do ar, que é uma das formas de forças de atrito. A força de resistência do ar para um corpo em queda vertical na presença do ar é proporcional ao quadrado da velocidade v do corpo. Então aqui, R representa uma força de atrito, que é a força de resistência do ar. K é uma constante de ajuste de proporcionalidade. E a força de atrito, de arrasto do ar, ela é então proporcional ao quadrado da velocidade. Essa constante de ajuste, K, ela depende de três variáveis: da forma do corpo, da área de secção transversal de cada ator, perpendicular à direção do movimento, e da densidade do ar. Então, a primeira dependência do coeficiente de arrasto aerodinâmico, chamado e representado aí por Cx, tá? É muito comum ver esse coeficiente aqui utilizado em aviões e em veículos, tá? Veja, veículos, ele varia entre 0,3 a 0,9. O que exatamente estamos falando? Olha, se eu pegar um túnel de vento e colocar nele uma caixa cujas arestas têm 1 metro, então eu pego lá uma coisa totalmente quadrada, tá? É um cubo que tem 1 metro de aresta, e coloco lá. Ao ligar esse túnel de vento, ele vai proporcionar uma força de arrasto que vai corresponder a um coeficiente aerodinâmico igual a 1. Então, um carro que tem 0,3 de coeficiente de aerodinâmico de arrasto, Cx igual a 0,3, significa que ele tem apenas um arrasto que corresponde a 30% só de uma caixa de 1 metro cúbico. O mais perfeito, vamos assim dizer, que oferece o menor arrasto aerodinâmico é a gota de chuva. Ela tem apenas 0,05 de coeficiente de arrasto aerodinâmico. Então, se você gosta muito de carro, né? Vocês gostam de carro, os carros mais modernos, eles têm uma coisa que é chamada no design do carro, ou melhor, na aerodinâmica do carro, que é o efeito gota. Esse efeito gota é exatamente para minimizar o arrasto. Se você diminui o arrasto, tá certo? Você torna esse carro, inclusive, mais econômico, porque você vai gastar menos força para mover esse carro para frente para vencer o arrasto, a resistência do ar. A outra dependência, que é em relação à área de secção transversal de corte, ela é exatamente você imaginar na parte maior daquele carro ali, ó, uma placa, tá? Transversal ali, plana, que quanto maior ela for, não tem jeito, maior será o coeficiente de arrasto, maior será a força de resistência desse veículo. É como um carro e um caminhão. O arrasto proporcionado por um caminhão é muito maior. Então, quanto mais quadrados e maiores os veículos, maior será o valor da constante K, que implica diretamente numa maior força de resistência do ar, R. A terceira dependência, que é em relação à densidade. Obviamente que quanto mais denso for o ar, maior será o arrasto. Uma coisa que a gente percebe bem sobre arrasto é você a baixa velocidade do carro, a 40 km por hora, você vai e coloca a mão para fora e você vai sentir ali na palma da sua mão aberta a força de arrasto do ar. Se você tiver com um carro que está sendo acelerado e a velocidade, portanto, está aumentando positivamente, você vai aumentando a velocidade ali de 40 km por hora para 60, para 80, para 100, e você vai percebendo quanto essa força de arrasto, essa resistência, ela vai aumentando ali na sua mão, tá? E se isso for num dia chuvoso, você vai perceber que essa força de arrasto é ainda mais forte. É importante que vocês leiam aí as páginas 268 e 269 do livro texto, para vocês compreenderem melhor essa questão sobre túnel aerodinâmico, velocidade limite e paraquedas, tá? Vamos então fazer aqui o problema P273 da página 270.
Um automóvel de massa total 1.000 kg desloca-se num trecho retilíneo. A força máxima que o motor do carro pode exercer é de 1.800 newtons. Admita que as forças de resistência ao movimento do carro se reduzam praticamente às de resistência do ar, as forças R, dada por R igual a 1,5 V ao quadrado. Então a constante K vale 1,5. Sendo V a velocidade do carro medida em metros por segundo e R a força de resistência do ar medida em newtons. Calcule a velocidade limite do automóvel nessas condições. Então eu tenho aí a minha pintura, né? E você tem aí então as linhas que demarcam aí e expressam aqui a força de resistência do ar, na verdade aí como o ar está sendo desviado. Então, como toda solução, eu vou começar aqui representando as forças naturais, as forças da natureza, que é a força peso do carro para baixo, tá certo? A força normal de reação do plano de apoio. Esse carro tem uma força impulsionada pelo motor, tá certo? Fazendo com que ele tenha velocidade para frente. E atrapalhando, você tem R, que é a força de resistência do ar. Obviamente que esse carro está se deslocando na horizontal, portanto ele não vai para baixo nem para cima, normal e peso se anulam, sobram para cálculo da força resultante a força F menos aquilo que atrapalha, que é a força de resistência do ar. Isso é, portanto, igual a massa vezes aceleração. Muito bem. Numa situação em que o carro tem velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Tá? E quando é que eu vou chegar nessa aceleração igual a zero, limitada apenas pela força de resistência do ar? Quando a força, a potência do motor, puder então desenvolver nele uma força que é exatamente igual à força de resistência do ar. Então eu cheguei na minha velocidade máxima, pois a aceleração caiu para zero, a força que empurra o carro se iguala à força que impede dele aumentar a sua velocidade, que é a força de resistência do ar, e eu cheguei no limite, na velocidade máxima que esse carro pode ter. Então a velocidade máxima de um carro, ela está limitada também por essa expressão, pela resistência do ar. E a velocidade que você pode, portanto, atingir num dia em que está muito calor, em que a densidade do ar é mais baixa, é uma velocidade muito mais alta do que num dia frio ou chuvoso, em que o ar está muito úmido e eu vou aumentar muito a força de resistência do ar. Muito bem. Como a força máxima que o motor pode impor, F, é de 1.800 newtons, então isso também corresponderá à força de resistência máxima que o ar pode me colocar, que é dada pela expressão 1,5 vezes velocidade ao quadrado. Então, continuando com a mesma expressão, eu vou passar o 1,5 dividindo o 1.800. Essa divisão dá 1.200. Quadrado passa para lá na forma de raiz, e a raiz de 1.200 é aproximadamente 34,64 metros por segundo. Se você multiplicar isso aqui por 3,6, tá? Você vai obter aqui em quilômetros por hora qual a velocidade máxima desse carro. Então nós estamos falando aqui de algo próximo aí de 120, 130 quilômetros por hora, tá? Eu não fiz essa conta, é só fazer isso vezes 3,6 para você saber em quilômetros por hora. Muito bem. Essa é a teoriazinha, tá? É só uma parte aí sobre forças de atrito, a força de resistência do ar. Então vocês podem agora, tem toda a teoria para fazer todos os exercícios da página 270 até a 279 do seu livro texto, tá ok? Um bom estudo para vocês.